Amém, irmãos? Amados, veio ao meu coração um texto bem conhecido. No livro de Neemias, capítulo 9, abra a sua Bíblia e vamos ver o que Deus tem para tratar conosco aqui. Neemias, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissões dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Versículo 3. E levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e em outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Amados, esse texto de Neemias capítulo 9, assim como também Esdras capítulo 9, apesar de ser um texto que é muito conhecido, mas muitas vezes ele é até mesmo esquecido. Ele traz o cenário de um avivamento. E quando eu leio Neemias capítulo 9, eu vejo princípios para o avivamento. A igreja da presente época é uma igreja que deseja avivamento, quer o avivamento, almeja o avivamento, espera o avivamento, fala do avivamento, propaga o avivamento, mas muitas vezes não tem conhecimento. Quais são os princípios para o avivamento? Se você for para todo o cenário bíblico, você vai ver que avivamento ele não surgiu assim de repente, não. Todo avivamento ele teve uma semente. Alguém semeou, alguém plantou, alguém quis mudar a postura. E é imprescindível a gente dizer nesta noite que avivamento é, acima de tudo, você querer sair do estado atual. Sempre que você se sentir confrontado pela palavra, confrontado por uma mudança de vida, sabe aquela coisa, aquela vozinha lá do interior, que diz assim: eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso mergulhar mais na palavra. Essa voz, ela não surge do acaso, ela não é fruto da nossa mente, não, porque a carne, ela quer obra de carne. Essa voz, ela é o Espírito de Deus, já querendo te confrontar para uma mudança, já querendo te levar para um caminho. E o que eu acho interessante que Neemias capítulo 9, ele, com versículo 3, ele diz: levantando-se do seu lugar. Aleluia, diga comigo: eu preciso me levantar do meu lugar. Aleluia. Tudo começou porque levantaram-se do seu lugar. Porque enquanto eu permaneço adaptado, acostumado, acomodado, e querendo que as coisas mudem assim, como um passe de mágica, como se viesse uma fada madrinha e tocasse a varinha de condão, nada vai acontecer. Vai tudo permanecer do jeito que sempre foi e até piorar. Mas quando eu me levanto do meu lugar, se a gente for lá para o Evangelho, a gente vai ver que o filho pródigo, quando ele estava sendo porqueiro, vigia de porcos, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Recebe-me apenas como um dos seus trabalhadores. A mudança aconteceu quando o filho pródigo decidiu se levantar. Aleluia. E quando chegamos
Em Neemias 9, você vai ver que é um capítulo de arrependimento, é um capítulo de confissão, é um capítulo de restauração, é um capítulo de avivamento. Tudo começou porque eles levantaram-se do seu lugar. E o versículo diz mais: levantando-se do seu lugar, primeira atitude, eu tenho que me levantar. Segundo, leram no livro, de onde? Leram no livro, está fraco, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus. Aleluia. Primeiro eu me levanto. Esse levantar é uma mudança de postura. Esse levantar é uma atitude. Aleluia. Glória a Deus. Nós vivemos numa sociedade tão adaptada. As pessoas, elas se acostumam e elas se adaptam a tantas coisas. Simplesmente porque se levantar, se posicionar, demanda postura. Demanda atitude. Demanda coragem. Demanda romper com aquilo tudo que a gente estava acostumado. Primeiro eles se levantaram. Segundo, eles passaram a ler no livro da lei do Senhor, seu Deus. Aleluia. Agora diga comigo, eu preciso me levantar, mas preciso conhecer a palavra do meu Deus. Aleluia. Por que é que eu preciso me levantar e por que é que eu preciso conhecer a palavra? Porque eu não posso me levantar simplesmente na minha força, mas a palavra, ao conhecer a palavra, ao mastigar a palavra, ao me debruçar a palavra, ao deixar que essa palavra me lave, ela vai gerar em mim a postura correta que eu tenho que tomar como servo de Deus, como serva de Deus. Aleluia. Você vai ver que na narrativa bíblica, todos os grandes avivamentos, eles aconteceram quando houve o impacto. O encontro do povo com a palavra. Por quê? Porque a palavra gera, a palavra lava, a palavra produz, a palavra desentorta, a palavra debela o mal, a palavra afugenta as trevas, a palavra faz resplandecer a luz, a palavra nivela, a palavra mata a sede, a palavra dá entendimento, a palavra quebra grilhões, a palavra desfaz algemas, a palavra coloca quem estava torto para entrar no caminho do linheiro. A palavra gera atitude nova, a palavra gera novidade de vida. Se algo pouco está sendo gerado na minha vida, é porque pouco eu estou mergulhando na palavra. Se há pouco sendo feito na minha vida, é porque pouco eu estou me deixando moldar pela palavra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se vocês sabiam, mas antigamente as missas, elas eram realizadas no latim. Uma pessoa lia e dava a interpretação e o povo não conhecia a Bíblia. E aí continuava todo mundo na ignorância. Mas o bom de você conhecer a palavra de Deus é porque na hora que alguém abrir o bico e não tiver na palavra, você vai ter entendimento que aquilo não está escrito. Aleluia. Levantando-se do seu lugar, leram na lei do Senhor, seu Deus. Primeiro eu me levanto. Segundo, eu tenho que mergulhar nessa palavra. Se eu quero avivamento, eu tenho que mergulhar nessa palavra. Oh, aleluia. Terceiro, fizeram confissão. Não existe avivamento, meu querido, com a carga torta do mesmo jeito, não. Aonde lança-se luz pela palavra para o avivamento, também se faz confissão. É o errado reconhecendo que está errado e querendo tomar o caminho correto. Aleluia. É o torto reconhecendo que está torto e querendo tomar caminho linheiro. Aleluia. Mas será possível? Eu pensei que a irmã Aparecida ia trazer uma palavra de vitória. E que vitória é maior do que essa? O torto sendo endireitado. Eu não conheço uma palavra de vitória maior do que o torto ser endireitado. Oh, aleluia.
fazem confissão. A Bíblia diz, a Bíblia é clara, e diz assim: fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Quando chega no versículo 4, aleluia, e versículo 5 mostra os levitas se levantando, e a Bíblia diz que eles clamam em alta voz, aleluia. Ei, meu filho, quando Deus começa a lançar luz, não tem coração que resista. Oh, aleluia. Quais são os princípios básicos para o avivamento? Primeiro princípio para um avivamento: irmã Aparecida, eu quero um avivamento. Aí eu vou domingo para a igreja, eu pego a Bíblia, chego lá, eu dou glória, eu pulo num pé só. Aí durante a semana eu compro e não pago, eu prometo e não cumpro, eu invento mentira, eu engano o patrão. Que avivamento foi esse? Avivamento gera mudança. Avivamento gera novo rumo na vida. Avivamento gera postura e novidade de vida. Aleluia. Primeiro princípio para o avivamento. Aleluia. Voltar à contrição. Jejum. Quebrantamento. Aleluia. No versículo 1 e 2 diz: no dia 24 se ajuntaram, aleluia, os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e trazia terra sobre si. Para que haja avivamento, nós temos que voltar à contrição, nós temos que voltar ao arrependimento, aleluia, nós temos que voltar ao jejum, oh aleluia, nós temos que voltar à busca, aleluia. A Bíblia diz mais: eles traziam pano de saco sobre si, aleluia, e a geração de Israel se apartou dos estranhos. Aonde tem avivamento, o que é estranho tem que ser apartado, meu filho. Aonde tem avivamento, o que é estranho é demolido, meu filho. Aonde tem avivamento, aleluia, o que estava errado toma caminho linheiro. Oh, aleluia, glória. Não confundam avivamento com zoada. Avivamento é muito mais profundo do que isso. Às vezes você vê um irmãozinho lá atrás, ele não tem a empolgação que você tem. Ele chega aqui na igreja, pastor Chico, e nem está dando glória direto. Mas está ali, mas Deus está produzindo um avivamento. Ele mentia, está deixando de mentir. Ele passava a perna do povo, está deixando de passar. Aleluia. Ele traía a mulher, está deixando de trair. Ele está sendo avivado. E às vezes está outro, só dando glória, no reteté, como a gente gosta de dizer. Mas não houve mudança de vida. Não houve nada gerado. Aleluia. Porque o verdadeiro avivamento, aleluia, ele produz passos novos. Aleluia. A Bíblia diz que eles fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Aleluia. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu estava num evento de senhoras, na cidade de Teresina, naquele congresso de mulheres, no meio daquele congresso. De repente Deus me deu uma palavra, e a palavra era: procure o seu pastor, porque até hoje você tem maquiado muito bem, você tem disfarçado muito bem, mas Deus sabe que você está morrendo dentro da casa de Deus. E Deus quer gerar vida outra vez. E aquela palavra, aos meus olhos, humanamente falando, ela foi muito dura. Mas não é que Deus às vezes nos dá umas coisas duras mesmo? Sabe por quê? Porque na direção de Deus até o amargo vira doce. Aleluia. E quando eu desci do púlpito, tinha um jovem me esperando. E era um congresso de mulheres, mas ele estava lá. E ele disse: a senhora tem 5 minutinhos para me ouvir? Eu disse: tenho. Ele disse, quando a senhora estava encerrando a pregação, a senhora falou essa frase: que eu procurasse o meu pastor. Eu quero dizer para a senhora que a senhora não vai sair daqui sem saber. A pessoa que está precisando procurar o pastor sou eu. Há muito tempo que eu venho com uma vida totalmente errada. Eles pensam que eu sou isso aqui, mas eu não sou. Eu faço isso. Ele começou a dizer as práticas.
Mas eu estou chorando, mas não é chorando simplesmente por chorar, não. Eu estou chorando de tristeza do que eu fazia e ao mesmo tempo de alegria, porque eu sei que Deus me achou outra vez. Oh, aleluia. Está escrito, se você está sem correção, já não é filho, é bastardo. Todas as vezes que você for para a casa do Senhor e uma lapadinha descer no seu lombo, você sai por essas portas alegre. Sabe por quê? Isso é sinal de que papai ainda tem você como filho. E se papai tem como filho, ele corrige porque ama. Aleluia, glória a Deus. A segunda coisa que eu vejo como princípio para avivamento é buscar e examinar a palavra. Aleluia. Aonde é que eu vou saber como é que deve ser a minha postura? No livro da lei, na palavra de Deus. Aleluia. A gente não pode ser crente de ler apenas salmos, porque salmos acalma a angústia do coração. Não. A gente não pode ser crente apenas de ler 1 Samuel 17, porque lá que Davi venceu Golias no Vale de Elá. Não. Aleluia. A gente não pode ser crente e gostar apenas de 2 Crônicas capítulo 20, que foi a grande vitória que Deus deu sobre a vida de Josafá. Não. Aleluia. A gente tem que ser crente, aleluia, para gostar da passagem onde Deus trata com seus filhos como tratou com o filho pródigo, onde Deus trata com o seu povo como Ele está tratando conosco aqui. Aleluia. É na palavra que lança luz, que se examina. Ei, quando você ler a palavra de Deus com coração receptivo, o próprio Espírito de Deus, que é o verdadeiro instruidor, ele diz: você está errando nisso aí, acerte o passo, mude a rota, toma novo caminho. Aí você já vê que a coisa começa a mudar. Aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo está gerando algo novo. Oh, aleluia. Terceiro princípio que eu vejo como base para um avivamento: separação do erro. Aleluia. E confissão do pecado. A Bíblia diz que os da linhagem de Israel se apartaram, puseram-se em pé, se apartaram dos estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão. Se existe uma coisa que não dá para você ter amizade prolongada, é pecado. Sim ou não? Sim. Não dá. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aleluia. Tem muito crente lá fora até hoje baleado espiritualmente. Não é simplesmente porque pecou, não. É porque simplesmente ele resolveu ter uma vida de pecado. O Espírito Santo começou a falar lá atrás e ele começou a endurecer o coração. Aleluia. Por isso que está escrito: quando escutar a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração como nos dias de Meribá. Aleluia. Endureceram o coração, a consciência foi sendo cauterizada. O que lá atrás o Espírito Santo falava e não deram ouvido, ele passou a achar como natural, adotou o pecado como um estilo de vida, e Satanás foi debelando, foi engodando, foi desencaminhando. Mas nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar que algemas cairão por terra, que cativeiros serão banidos. Deus vai lançar luz no meio da congregação. Vai passar o nivelador do céu aqui. Em 2024 vai entrar e Deus vai passar o nivelador no meio da igreja. E quem se deixar será aplanado, avivado, renovado, estruturado, alicerçado, fortificado, encaminhado e abençoado também.